nós retomarmos o abastecimento, porque a água já tratada, ela já tem potabilidade suficiente para ser distribuída. O que nós constatamos em Valadares e nos municípios vizinhos, isso aí não é diferente. Então, essas providências foram tomadas. Aqui a reunião, eu acho que a presidenta definiu bem. Nós estamos agora começando a tratar da questão de longo prazo. Tanto eu quanto o governador Paulo Artung, que temos conversado constantemente sobre isso, com a presidenta também. Nós vamos construir juntos um plano federativo, um projeto para a recuperação da bacia do Rio Doce. É um trabalho de longo prazo, evidentemente isso envolve um componente jurídico muito importante, por isso essa reunião que a presidenta está convocando para amanhã, entre os responsáveis jurídicos dos dois estados e a Advocacia Geral da União, porque nós vamos ter que constituir um instrumento que dê suporte a esse plano de recuperação, seja ele um fundo, seja ele um cronograma de crescimento. Nós ainda não temos esse desenho definido, depende das conversas que vão ter, mas já está a concepção mais ou menos desenhada. Então, o que eu queria dizer, do ponto de vista emergencial, tudo que pode ser feito está sendo feito, a gente lamenta imensamente a perda de vidas humanas, mas vamos transformar essa tragédia numa lição, né? Foi o que a presidenta incentivou aqui hoje. Vamos transformar o Rio Doce num exemplo de que a gente pode, de fato, recuperar uma bacia hidrográfica e torná-la ainda melhor do que ela era antes do acidente. Deixa o Paulo Artung falar. Rapidamente, porque a empresa admitiu essa tarde que corre risco de abrir outras duas barragens. Como é que vocês estão acompanhando isso? O monitoramento das barragens está sendo feito diariamente. Nós temos acompanhamento diário. A barragem que você está mencionando aí deve ser a barragem de... Celinha é um pedaço lá de Germano, que é a barragem grande. Está sendo feito um trabalho de enrocamento já, começou ontem. Vai ser colocado no total, naquele conjunto ali, 500 mil metros cúbicos de pedra. Então, o risco que hoje existe vai diminuir, já está diminuindo, nós estamos monitorando. Agora, evidentemente, a situação ainda é uma situação de emergência na região. Portanto, tanto é verdade que nós não permitimos que a população retornasse para os locais de origem. E, aliás, no caso de Bento Rodrigues, a própria população já definiu que a cidade, o distrito, né, o povoado, vai ser reconstruído em outro lugar, né? Mas não há nenhum risco imediato. Nós estamos monitorando diariamente a situação lá. Paulo, por favor. Boa noite a todos. Nós nesse momento, estamos trabalhando de uma maneira unida com o governo federal, o nosso governo estadual lá no Espírito Santo, os governos municipais e a sociedade. A lama está chegando no nosso território, chegando pela divisa. A divisa é o município de Baixo Guandu. Nós conseguimos, em função da própria experiência vivida por Minas Gerais, nós conseguimos mudar o sistema de captação de Baixo Guandu. Baixo Guandu era um município que captava no Rio Doce, passou a captar no Rio Guandu. Então, essa passagem, ela tem o trauma da destruição do rio e as suas consequências, mas o abastecimento de água de Baixo Guandu está garantido, que é o emergencial. Nós estamos nos preparando, como disse a presidente, para o episódio em Colatina, que é um município grande, uma população de 122 mil habitantes. Estamos trabalhando juntos, todas as providências foram tomadas no sentido de dotar a cidade de um sistema emergencial de abastecimento, alternativo de abastecimento, com carros-pipas, com reservatórios. O Exército está presente em Colatina desde domingo, com 100 homens para nos ajudar nesse serviço. Quer dizer, então essa é a outra etapa que nós estamos nos preparando lá no Espírito Santo, da parte emergencial. E uma última etapa é a chegada da lama no mar. A ministra do Meio Ambiente, desde sexta-feira, está nos ajudando com profissionais, com técnicos, no sentido de um monitoramento de todo o acompanhamento da chegada da lama no mar, numa área que é uma área muito rica em termos de vida marinha, né? Só para exemplificar, é ali que nós temos uma das bases do projeto Tamar. Então, assim,
esse é um aspecto, como disse a presidente, como disse o governador Fernando, é um aspecto emergencial. Nós estamos trabalhando, volto a dizer, numa parceria muito estreita, né? E muito produtiva, né? Com os ministros, inclusive, presentes. Ontem mesmo o ministro da Integração Nacional passou o dia no nosso estado. E temos também um olhar que transcende o emergencial, um olhar que pensa na recuperação dessa bacia hidrográfica extraordinária que nós temos no Brasil, que é a bacia hidrográfica do Rio Doce. E nisso aí, quer dizer, a nossa reflexão aqui, a reflexão da presidente, é no sentido de ouvirmos todas as partes, né? Já esteve com a presidente na semana passada o fotógrafo Sebastião Salgado, que montou o Instituto Terra, que tem uma experiência boa de recuperação de nascentes, de cobertura florestal nas margens do Rio Doce, né? É uma experiência importante que nós podemos trabalhar em cima dessa experiência. Nós temos no Doce uma organização muito forte, que é o Comitê de Bacias, envolvendo todos esses municípios, né, do Doce Mineiro, do Doce Capixaba, e é importante envolver também. É importante envolver o Ministério Público, que está agindo em relação a essa questão, a esse desafio que nós estamos vivendo, e é importante envolver a academia, né? Eu acho que nesse trabalho, evidentemente, com a liderança da Presidente da República, eu acho que nós podemos colocar de pé um projeto sólido de recuperação do Doce, né? E para tantos desafios hídricos que nós temos no Brasil, acho que sem o fornecimento de água, hein, governador Valadares, Minas Gerais, hidrográfica tão importante, de certa forma a gente vai plantar uma ação que vai ser útil para a gente poder trabalhar o gerenciamento dos recursos hídricos no nosso país. Governador, qual o valor dessa recuperação das mineradoras? Olha, eu acho que a avaliação dos danos desse acidente, desse desastre gravíssimo, eu acho que nós vamos ter que ter um tempo para fazer essa avaliação. Eu acho que não é possível fazê-la sem conhecer toda a extensão dos danos, né? Quer dizer, é importante ver que por onde a lama está passando, quer dizer, ela está destruindo a vida, a fauna, a flora do nosso Rio Doce. Então, nós precisamos avaliar as nossas equipes técnicas, a equipe técnica do governo federal, a equipe técnica dos nossos dois governos, somando as prefeituras municipais, avaliar o dano. Todos nós temos a mesma visão, a empresa tem uma responsabilidade, né? E nós vamos cobrar essa responsabilidade da empresa, mas eu acho muito importante que a gente esteja com os níveis de governo unidos e articulados para colocar de pé um projeto como esse. Até porque o sofrimento do Rio Doce antecede a essa tragédia, e a gente tem consciência disso. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar, né? E, quer dizer, cobrar a responsabilidade da empresa Samarco em relação a esse trágico episódio, né? Tão grave, talvez o acidente ambiental mais grave da história do nosso país, e fazer uma ação coordenada, pensar aí para frente se vamos criar um fundo, pensar para frente como é que nós vamos ter um modelo de gestão desse fundo, né? Então, tem muita coisa para ser trabalhada. A ideia que a presidente deu de trazer os nossos procuradores amanhã para sentar com a Advocacia Geral da União, eu acho que é uma ideia muito boa, porque a gente vai pensando do ponto de vista jurídico todas essas questões. Mas se o rio estava mal antes do acidente, quer dizer que então a empresa não deve arcar com todo o custo, né, presidente? Não, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que vai ter, obviamente, uma parte que é responsabilidade da empresa e outra parte precisa de ser recuperada. Esse rio, ele tem em torno dele uma das maiores concentrações de mineradoras e siderúrgicas do Brasil. Então, é o Vale do Aço, e ali uma série de processos
levaram a essa situação. Eu estava vendo, tive até uma informação do Sebastião Salgado, porque o Sebastião Salgado, na cobertura florestal, ele conseguiu recompor a floresta típica que existia antes de haver o desmatamento naquela região. É uma mata nativa que tinha. Você tinha madeiras de lei, você tinha madeiras como peroba, você tinha jacarandás, enfim, você tinha uma qualidade de madeiras também muito grande. Então, a recuperação do rio é algo que nós temos de tornar uma questão objetiva, concreta, a ser feita agora por um motivo. Porque a única forma da gente responder à população que foi atingida no rio de uma forma positiva. Se houve esse desastre, se houve essa calamidade, se nós perdemos vidas humanas, se populações municipais foram atingidas, o que eu acho que nós temos de fazer é dar um exemplo, é recuperar esse rio, revitalizá-lo. Mas revitalizá-lo não só olhando o que aconteceu no curtíssimo prazo, mas revitalizá-lo no sentido de torná-lo novamente o rio que ele foi antes, né, de nós humanos, através ou de empresas ou de vários outros processos, termos chegado ali. Aí nós diremos, uma parte, que eu acho que é muito expressiva, terá de ser feita por ressarcimento à responsabilidade da empresa. Outras, não sei, minha filha, é o tipo da coisa que a gente não fala, sabe por quê? Porque não é só que nós não temos todo o tamanho do desastre, é porque nós não temos também a noção de quanto tempo vai levar para você recuperar, porque não é uma construção, você não vai construir uma parede, você não vai construir um edifício, você vai ter de reconstruir a natureza. Você vai ter de recuperar nascentes, você vai ter de recuperar a cobertura florestal, vegetal. Você vai ter de ver como é que as pessoas que antes viviam do rio vão sobreviver. Então, é um processo que, se a gente for responsável, né, e nós somos, todos nós, eu estou falando, a sociedade brasileira é responsável, nós teremos de ter a condição, porque o Brasil é um exemplo no que se refere a meio ambiente. Nós iremos participar agora, daqui a 2 semanas, na COP21, sendo um dos países que tem maior compromisso com a redução de emissão de gases de efeito estufa. Nós somos o país mais biodiverso. Nós temos biomas fantásticos. Então, este bioma, que é o Rio Doce, é algo que nós temos de olhar como um exemplo para o mundo. E para todo o Brasil será uma forma da gente ter um processo de recuperação dos recursos hídricos brasileiros de forma, assim que eu diria, estratégica, sustentável, exemplar. Então, é nesse sentido, sabe, se eu te falar é 50% disso tudo, não sei, pode ser 70% disso tudo, não sei quanto. Sobre risco, olha, sobre risco, nós hoje tivemos a maior parte da nossa reunião, nossa discussão foi sobre 2 coisas, né? A parte menor foi sobre essa perspectiva do plano. A parte maior foi sobre 2 coisas. Uma, risco. 2, qualidade da água. Porque são esses 2 riscos maiores que nós estamos correndo. Quero dizer para você o seguinte, nós monitoramos estas 2 questões de forma sistemática. No caso, e minuciosa, como disse aqui o governador. No caso, por exemplo, do risco das barragens, nós estamos fazendo um acompanhamento através de vários mecanismos, inclusive junto à ação da empresa, olhando o derrocamento. O governador falou na quantidade, quanto é que era? 500 mil metros cúbicos de rocha. 500 mil metros cúbicos de rocha, é rocha, gente, é rocha. É muita coisa. E eu acho outra coisa. Eu acho que a outra questão é a qualidade da água, que também nós estamos olhando sistematicamente. De nada adianta, né, a gente, porque isso você tem de monitorar em vários pontos, você tem de monitorar sistematicamente e você tem de lembrar que ali é uma região que tinha
tinha metais na água. O que nós temos de ver se em relação ao que existia, ela está diferenciada. E é isso que nós estamos acompanhando todo santo dia. Nós estamos fazendo, através da ANA, inclusive a ANA está aqui, a ministra Isabela está aqui, o ministro Ock está aqui também, o nosso secretário nacional de Defesa Civil, o general Adriano. Eles podem, inclusive, depois que eu sair, responder as perguntas para vocês mais detalhada, mais tecnicamente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos essa ação sistematicamente, né, em relação a desastre, natural ou não natural. Primeira coisa que você faz, você resgata vidas humanas. Segunda coisa, ações emergenciais para garantir a segurança da população em todas as condições. Nesse caso, abastecimento de água, risco de qualquer outro desmoronamento. Terceira coisa que a gente faz, nós também olhamos a recuperação imediata, né? A recuperação é o seguinte, as pessoas que perderam suas casas, isso é prioritário, as pessoas têm de voltar a morar, têm de voltar a ter uma vida normal. E depois a gente tem de olhar o longo prazo que começa agora, aquela reconstrução que faz a diferença. Esse é o Plano Nacional de Recuperação do Rio Doce. Presidente, houve falha na fiscalização anterior ao evento? Olha, minha querida, nossas responsabilidades nós cumprimos todas. Nós cumprimos a todas as fiscalizações que nos cabem. O governo federal cumpriu todas as fiscalizações que lhe cabem.